imagina só que você tem o seguinte problema. Eu tenho aqui um banco de dados relativamente simples, mas poderia ser um banco de dados ainda mais complexo. Eu tenho aqui o nome das pessoas, a idade de cada uma delas e a cidade. E aí, né, eu desejo criar uma aplicação, na verdade, um agente de IA capaz de ler esse banco de dados e responder uma pergunta aqui que o usuário fizer em cima dessas informações que a gente tem aqui. Então, por exemplo, eu posso perguntar para o nosso modelo quem das pessoas ali tem a maior idade e onde essa pessoa mora, tá? E ele vai responder aqui para mim que a pessoa de maior idade é o Glauber, mora em Guarulhos, né? Então, a gente olha aqui, realmente é o Glauber que mora em Guarulhos. Essa aqui, pessoal, é uma aplicação relativamente simples. A gente usou aqui um LangGraph para construir isso daqui. E, na verdade, né, por debaixo dos panos, existe uma LLM consultando ferramentas que ela tem à disposição para responder uma pergunta do usuário. A gente chama isso de um agente de IA. E hoje, né, no nosso encontro, a gente vai aprender na prática como construir um agente de IA do zero. Se você tem interesse, então, em saber como que a gente faz para construir esse agente, vem comigo, que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Bom, pessoal, então, contextualizando o problema novamente, a gente tem aqui um banco de dados, de novo, né? Aqui é um exemplo muito simples, mas eu quero demonstrar a capacidade aqui, explicar para vocês como que funciona, como constrói da prática. É um banco de dados com poucas linhas, né? Então, eu, inclusive, poderia passar todos esses dados aqui dentro do próprio prompt, da própria instrução ali do modelo, mas eu vou mostrar para vocês que a gente pode usar um agente de IA para fazer consultas em cima dessa base de dados, tá? Antes de fato, a gente começar a construir um agente de IA, pessoal, eu queria explicar para vocês o que que é um agente de IA, tá? Eu vou fazer uma analogia aqui para deixar mais claro, que é de uma pessoa, tá? Uma pessoa, ela tem uma cabeça, um cérebro, né? Aqui que é o talvez aí o motor pensante do nosso corpo, tá? Esse cérebro aqui, né? Essa cabeça, fazendo analogia aqui com agentes de IA, o nosso LLM, o nosso modelo de linguagem grande aqui, né? Nosso modelo de IA generativo, tá? Esse LLM, pessoal, por si só, o que que ele faz? Ele gera texto, tá? Então, dado um input na forma de texto, ele vai gerar mais texto, tá? No nosso agente de IA, pessoal, a gente vai ter também, que eu vou chamar aqui no nosso corpo, né, de sistema nervoso central, que imagina aqui, né, que você emite aqui uma instrução, nosso cérebro emite uma instrução do seu corpo, que é apertar a mão, tá? Para essa instrução chegar na sua mão e, de fato, você ter o resultado aqui, que é o seu objetivo, né, de fechar a mão aqui, essa informação ela é transmitida via o sistema nervoso central ali, né? Enfim, de maneira simplificada é isso. Então, o nosso sistema nervoso central aqui, na analogia dos nossos agentes de IA, né? Fazendo aqui um desenho bem tosco, esses caras aqui, pessoal, é o que a gente vai chamar aqui de um orquestrador, tá? Vou colocar aqui um texto em vermelho. Isso aqui é um orquestrador, tá? O que é um orquestrador, pessoal? É uma ferramenta que vai permitir com que o nosso LLM ele tenha acesso, ele consiga executar fluxos aqui, etapas de execução pré-definidas, né? Definidas a priori, tá? Ele vai poder chamar outras coisas que vão fazer com que o nosso fluxo funcione. Então, esse orquestrador que a gente vai utilizar no nosso vídeo de hoje é o LangGraph, tá? Então, no nosso vídeo a gente vai utilizar o LangGraph. Você vai ver que no mercado tem outros orquestradores, né? Tem Creo AI, tem vários outras ferramentas aqui, outras bibliotecas que você pode utilizar como orquestrador. E por fim, pessoal, a gente tem as mãos e os pés dos nossos agentes de IA, né? Aqui, nossos agentes de IA, as mãos e os pés, que de fato executam ações, né? Que dão para a gente movimento, eu fecho a mão, eu pego alguma coisa, executo uma tarefa, que são os periféricos aqui do nosso corpo, né? Esses caras, pessoal, são as tools, né? As nossas ferramentas, tá? Então, a gente de IA, pessoal, nada mais é aqui do que um LLM dotado, né? De tools, ou seja, de ferramentas. A gente vai entender que essas tools aqui, na verdade, são APIs, tá? São LLMs dotados de ferramentas que executam um fluxo orquestrado por uma biblioteca, que no nosso caso aqui é o LangGraph, tá? O LangGraph aqui é o nosso sistema nervoso central, né? É por onde tudo, na verdade, é sistema nervoso central. É onde o LLM transmite o que ele quer fazer para as ferramentas, tá? Então, o LLM por si só ele não consegue chamar uma tool, uma API aqui. Ele precisa do sistema nervoso central, que é o LangGraph aqui no caso, para de fato executar esse processo, tá? Em linhas gerais, pessoal, essa é uma analogia bem simples, né? Mas eu quero que fique claro para vocês, de maneira geral, que um agente de IA é um LLM
dotado de uma tool, né, de uma API ali, tá? E ele funciona para atingir algum objetivo. Bom, feito isso, pessoal, vamos começar de fato a construir nosso agente de IA, tá? A gente vai precisar seguir alguns passos, tá? O primeiro passo eu vou utilizar um LLM aqui, que vai ser o nosso cérebro, né? E esse LLM vai ser provido aqui pela Grok, tá? Eu escolhi a Grok aqui para esse vídeo porque a Grok, se você criar sua conta hoje, ela disponibiliza todo mês ali créditos grátis para você poder consumir os modelos que eles disponibilizam na plataforma, tá? Os LLMs. Então você não vai precisar, a princípio, gastar para executar esse vídeo de hoje, tá? Esse tutorial de hoje. Então você vai clicar aqui em Start Build, tá? Ele vai abrir aqui a plataforma, né, aqui da Grok. Vocês vão clicar aqui em API Keys e vai criar uma nova API Key, tá? Feito isso, pessoal, vocês vão copiar essa API Key que vai ser gerada aqui, e aí a gente vai criar um projeto aqui no VS Code. Então, para fazer isso, você vai aqui em arquivo, né, e vai abrir uma nova pasta, tá? Recomendo que você crie uma pasta aí no seu computador vazia para seguir aqui o passo a passo. O primeiro arquivo dentro dessa pasta que a gente vai criar, pessoal, vai ser um arquivo com a nossa API Key, tá? Ele é um arquivo do ponto .env, tá? Então, você vai clicar aqui em novo arquivo, vai digitar ponto .env, vai dar um enter aqui, ele vai criar esse arquivo, tá? Nesse arquivo, pessoal, a princípio vocês vão colocar somente uma entrada aqui para esse arquivo, né, que vai ser a variável API underline key underline grok, e ela vai receber aqui, entre parênteses, tá, a sua API key, né, que é aquele código que começa, enfim, com S e tal, tá? Feito isso, você dá um Ctrl S nesse arquivo, tá? Eu vou fechar aqui para não expor a minha API key para vocês, tá? E aí, de fato, agora a gente vai começar a programar, construir nosso agente de IA. Vocês vão precisar, pessoal, ter o Python instalado na máquina de vocês, e aqui no VS Code, vocês vão instalar uma extensão no Python, que é o Jupyter Notebook, tá? Então, vocês vão clicar aqui no íconezinho de extensões e instalar essa extensão aqui do Jupyter para poder renderizar aqui os notebooks Python para a gente poder programar de maneira mais fácil, tá? Além disso, pessoal, para programar aqui no Python, vocês também vão precisar instalar algumas bibliotecas, tá? Então, vocês clicam aqui nesse íconezinho, né, de ativar e desativar painel, ele vai abrir um prompt de comando aqui, tá? E aqui, pessoal, tem um símbolozinho de mais aqui, vou até dar um zoom para ficar mais fácil. Esse símbolozinho de mais, vocês vão clicar aqui nessa setinha do lado desse mais e clicar em Command Prompt, tá? Feito isso, ele vai abrir essa janelinha aqui, né? Vai estar dessa forma aqui, tá? E aí vocês vão digitar o seguinte comando, né? Vocês vão digitar pip install, tá? E aí vocês vão colocar aqui o PyKernel para poder utilizar o Jupyter Notebook e também as bibliotecas aqui do LangChain, e também a gente vai utilizar aqui, vou pegar minha colinha, tá? A gente vai utilizar aqui essas duas outras bibliotecas, tá? O LangChain underline grok e o LangChain community, tá? Vou dar um zoom aqui só para aumentar para vocês. Então, é o LangChain underline grok e LangChain community, tá? Vocês vão dar um enter aqui. No meu caso, já está instalado, então eu não vou executar esse processo novamente, tá? Feito isso, a gente já pode, agora sim, começar a programar. Então, eu vou desabilitar aqui o painel, tá? Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui. E eu vou criar aqui com o comando Ctrl+Shift+P e eu vou digitar, né? Create, dois pontos, novo Jupyter Notebook, tá? Eu clico em cima desse programa e aí eu já posso começar a programar aqui, né? Então, posso digitar um print olá, né? Ele vai se conectar ao meu kernel aqui do Python. Então, eu já tenho aqui o notebook funcionando para poder trabalhar, tá? Vou fechar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Vou apagar essa célula, vou criar uma nova aqui e agora a gente vai começar, de fato, a programar, tá? Então, o primeiro ponto, pessoal, é a gente fazer as importações dos arquivos. Então, eu vou importar a instância to do LangChain, tá? Na verdade, esse código a gente nem vai utilizar, mas é mais para vocês terem ciência, tá? Então, esse código a gente até pode remover aqui do nosso fluxo. Eu vou, na verdade, utilizar o langchain.chatModels. Eu vou importar aqui o init chatModel, tá? A instância, né, o objeto aqui init chatModel. Vou usar o load.env para carregar a minha API key, tá? E aí, executando aqui esse código, né, ele vai tornar um true, porque ele carregou corretamente a minha API key, tá? Então, feito isso, eu já fiz as importações. Agora, o primeiro passo aqui, pessoal, primeiro passo consiste em você configurar o cérebro do agente, né, que é o LLM, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir um modelo de IA para fazer isso, tá? Vamos deixar, por enquanto, ele vazio. E aí, esse modelo que a gente vai configurar aqui, ele vai alimentar o seguinte código, tá? Eu vou salvar esse cérebro aqui dentro de uma variável, que é a variável LLM. Vou chamar o objeto init chatModel. Vou passar para ele aqui como argumento o modelo, que é esse que a gente vai preencher aqui, que eu vou mostrar para vocês. A API key vai ser qual, pessoal? Eu vou usar a biblioteca OS, getEnv, ou seja, eu vou pegar
das minhas variáveis de ambiente. Qual variável, pessoal? A variável que eu criei lá no meu arquivo env, né, que eu ensinei para vocês, que é né, o valor da minha variável API, underline key, underline grok, tá? Feito isso, eu já explico para vocês esse código, mas quero dar um passo atrás para mostrar para vocês como que a gente vai configurar o nosso modelo, tá? O primeiro ponto é você colocar o provedor do nosso modelo, que vai ser o Grok, tá? Então, o provedor vai ser o Grok, e aí qual modelo LLM a gente vai utilizar? Então, para isso, a gente volta aqui no Grok, tá? Vou clicar aqui na página inicial, e aqui tem os modelos que eles têm à disposição, tá? Reparem que tem vários modelos aqui, modelos já produtivos, estáveis, e também modelos em fase de testes, tá? O modelo que a gente vai utilizar aqui, pessoal, é o GPT-OSS 20B, né? 20 milhões de parâmetros. É um modelo open source disponibilizado pela OpenAI, tá? Eu vou clicar aqui no íconezinho de Copy to Clipboard, tá? Vou voltar aqui para o Jupyter Notebook, e aí depois dos dois pontos eu vou dar um Ctrl V. Então eu vou utilizar o modelo OpenAI, o GPT-OS de 20 bilhões de parâmetros, tá? E aí, pessoal, como eu disse para vocês, agora eu tenho uma variável aqui do LangChain, né? LangGraph, LangChain, que se eu acessar a função invoke desse meu objeto LLM e passar para ele um texto aqui, um prompt, né, que a gente chama de prompt, ele vai retornar para a gente um objeto com se a gente acessar, né, o content desse objeto, ele vai retornar para a gente a mensagem daquele LLM, né? Então, eu perguntei aqui para ele quem é você, vou executar isso daqui, e ele fala, sou um assistente virtual, criado para ajudar perguntas, esclarecer, né? Posso até perguntar para ele qual modelo você é. Vamos ver se ele responde adequadamente. Você é. Né? Sou o ChatGPT baseado na arquitetura GPT-4, né? Significa que foi treinado pela OpenAI. Né? Então, ele não fala que é o GPT-OS, né? Ele é o GPT-4 aqui, né? Baseado no GPT-4. Enfim, aqui a gente já pode garantir que o nosso primeiro passo aqui, que é a criação do nosso cérebro, né? Entre aspas, ele foi concluído com sucesso, tá? O segundo passo, pessoal, é a gente criar um banco de dados SQLite, né? Para a gente poder interagir aqui, criar as tools, as nossas ferramentas para interagir com esse banco de dados. Eu não vou me aprofundar tanto nessa função, tá? Porque eu vou deixar o código disponível aqui para vocês, mas é uma função que basicamente vai fazer o quê? Eu vou ler um data frame usando pandas, né? Eu vou ler um data frame que está armazenado aqui dentro da pasta dados, né? E eu tenho aqui, né? Dentro aqui do meu projeto, eu tenho a pasta dados, e eu tenho o meu arquivo em Excel dados.xlsx, tá? Que é exatamente aquela planilha que eu mostrei para vocês no início do vídeo, né? Então, essa planilha aqui que tem o nome, idade, cidade, tá? Basicamente aqui, pessoal, nesse código que eu estou fazendo é ler esse arquivo DataFrame, nesse Excel, e aí criar um objeto do tipo SQLite, tá? Um objeto do tipo banco de dados, tá? Então, eu criei esse objeto e salvei ele dentro da variável db, tá? E aí, pessoal, para quem já trabalhou com SQLite aqui no caso, vocês vão ver que eu consigo executar consultas SQL agora em cima do meu banco de dados, tá? Então, eu vou primeiro instanciar esse objeto. Já executei aqui um get table names, né? Ele fala que as tabelas disponíveis dentro desse banco de dados que eu acabei de criar é só uma e ela se chama dados, tá? E olha só que legal, pessoal. Eu posso pegar, por exemplo, o db.run e aí posso executar uma query SQL, né? Eu sei que o nome da minha tabela é dados, então eu dou um select, seleciono todas as linhas e colunas, né? Da minha tabela dados. Eu vou dar um limite aqui 5, né? Para imprimir somente os 5 primeiros registros. Então, ele imprime aqui em formato de dupla, né? Que o primeiro é Alice, ela tem 7 anos, de Extrema, Daniele, Bragança Paulista, 39 anos, e assim por diante, tá? Bom, pessoal, feito isso, qual que é o nosso próximo passo aqui na construção do nosso agente de IA, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou criar aqui o que a gente chama de periféricos, né? As minhas tools, as minhas ferramentas, as minhas APIs, tá? E aí eu vou utilizar já um módulo pré-pronto do LangChain, tá? Para fazer isso. Então, eu vou criar uma lista de ferramentas que o modelo aqui, né, nosso agente de IA vai ter à disposição, tá? Basicamente, eu vou utilizar esse objeto aqui, SQL Database Toolkit, né, um toolkit de ferramentas para consultas SQL, tá? E aí, pessoal, olha só que bacana, quando eu executo isso, ele cria uma lista de ferramentas. São 3 ferramentas aqui no caso, que é a primeira ferramenta é o Query SQL Database Tool, e aí ele tem uma descrição dessa ferramenta, né? Input to this tool is a detailed and correct SQL query. Então, o que eu vou fazer, né? Por exemplo, se eu chamar essa tool, né, na posição 0, eu estou acessando a ferramenta Query SQL Database Tool. E aí eu posso dar um invoke, né? Invoke.
E aí, pessoal, se eu olhar um pouquinho aqui, ele fala que eu tenho que passar para ele uma consulta SQL, tá? Mas tem uma forma de fazer isso, né? Que a gente precisa ver quais fields aqui a gente precisa passar para ele corretamente, tá? É, basicamente, eu acredito que a gente pode colocar aqui, por exemplo, como input, né? Input, e aí eu vou colocar uma query SQL, né? Vou colocar aquela mesma query SQL que a gente colocou, tá? Eu acho que não precisa aqui do input, talvez a gente pode passar direto a nossa query SQL, exatamente. Então, o que o modelo vai fazer, né, pessoal? Sempre que ele quiser executar uma consulta SQL, ele vai agora precisar chamar essa ferramenta para fazer isso. Ele vai precisar passar aqui uma consulta SQL para isso funcionar corretamente, tá? Então, reparem, pessoal, que não tem nada de milagroso no agente de A, né? Não é uma super máquina, um super computador aqui, dotado de inteligência, né? Basicamente é um LLM, então um modelo muito grande, com muitos parâmetros, tá? Que tem à disposição ferramentas que ele vai executar ali com base no contexto que a gente fornecer. Esse contexto é o que a gente chama de prompt, tá? Ah, além disso, pessoal, o modelo também vai ter acesso a uma ferramenta InfoSQL Database Tool, né? Que é uma ferramenta que a gente precisa passar para ela uma lista de tabelas, né, separadas por ponto e vírgula, e o output é o esquema dessa tabela, tá? Então, por exemplo, se a gente chamar aqui, fazer um teste, né? Eu vou chamar aqui a ferramenta 1, você vai ver que é o InfoSQL. Eu vou dar um invoke nela, e agora sim, né, se a gente até passar aqui para o lado, é, na verdade aqui a gente só precisa passar, imagino, uma lista de tabelas separadas por vírgula, né? Então, passei a tabela que a gente tem à disposição, né? A única que é dados. Vou dar um print nisso aqui. E aí, olha só, ele dá aqui o esquema da tabela e as 3 primeiras linhas dessa tabela para o modelo saber o que ele, né, qual o nome das colunas, o que ele precisa buscar aqui, tá? Que mais? A última ferramenta é o list, SQL Database Tool. Então, use this tool to list all tables in database, ou seja, listar todas as tabelas que tem naquele database. Então, para não perder o praxe aqui, vamos pegar essa ferramenta, né? Eu vou dar um invoke aqui. Aparentemente, eu não preciso passar nenhum argumento para ela, tá? Então, ele retorna aqui. De todas as tabelas disponíveis, a gente só tem uma, né? Que é a tabela dados, tá? Então, com tudo isso, pessoal, o que a gente espera do nosso modelo? Que ele consulte essas tabelas, né? Desculpa, essas ferramentas para responder adequadamente o usuário, tá? Vou apagar esse código aqui só para deixar ele mais limpo. A gente já explorou as ferramentas. E agora a gente vai seguir para o nosso, talvez aqui, só comentar aqui, né? Que esse é o nosso segundo passo, que é configurar as ferramentas do agente, né? Aqui, pessoal, poderia ser uma API, poderia ser, enfim, uma função Python, né? Inclusive, se vocês quiserem explorar mais o conceito de ferramentas, deixa um comentário aqui no vídeo para a gente trazer né, mais conteúdos sobre isso no canal, tá? Então, esse foi o segundo passo. E agora, o nosso terceiro passo, pessoal, é o quê, tá? É a gente, de fato, criar o nosso fluxo agente. Para isso, né? Então, terceiro passo aqui. Terceiro passo. Terceiro passo, criar o fluxo agente, né? Que é o nosso sistema nervoso central, né? O LangGraph, tá? Então, com o LangGraph, a gente vai criar esse fluxo agente, tá? Para isso, pessoal, o primeiro passo é a gente criar um prompt para o nosso agente de A. Então, eu falo para ele que ele é um assistente para responder perguntas sobre um banco de dados SQL, né? Eu falo para ele não inventar informações, quebrar o problema em passo a passo, né? Ou seja, seguindo aqui um padrão de chain of thought. E falo para ele sempre queria executar uma consulta SQL para responder a pergunta do usuário, tá? Então, é um prompt bem simples. Aqui realmente é totalmente didático, tá, pessoal? Não é uma aplicação para produção, tá? E aí, vocês vão ver que é muito simples criar esse fluxo agente com o LangGraph, tá? Aqui vocês vão ver que é sempre LangChain, mas é LangChain barra LangGraph, tá? O LangGraph, pessoal, o LangChain aqui, ele já tem um objeto que é o CreateAgent, que a gente passa para ele como argumento o LLM, as tools e o System Prompt, né? O nosso prompt que a gente acabou de criar. A gente passando esses argumentos para o CreateAgent, que é esse objeto do LangChain, a gente já consegue criar o nosso fluxo agêntico, tá? E aí eu até uso o IPython aqui, display, para plotar esse fluxo agêntico que ele criou, tá? Então eu tenho o start, que é a pergunta do usuário, essa pergunta do usuário vai alimentar esse modelo vai fazer o quê? Vai deliberar se ele vai responder para o usuário, ou seja, cair aqui dentro do bloco end, ou se ele vai chamar alguma ferramenta, né? Se ele chamar essa ferramenta vai ser executada e vai voltar o resultado aqui para o modelo. Então, o que acontece, né, pessoal? Esse aqui é o nosso sistema nervoso central, tá? O que o LLM vai fazer? Ele vai receber a pergunta do usuário,
vai, entre aspas, pensar o que ele precisa fazer e quais ferramentas ele tem à disposição, e aí, passo a passo, ele vai chamando uma ferramenta, analisa o output dessa ferramenta, né? Com o output em mãos, ele atualiza, né, o contexto dele e vê se faz sentido ele chamar uma ferramenta de novo ou se já está completo ali, já pode responder o usuário, tá? Vamos agora, de fato, né, o nosso último passo aqui, acho que é o quarto passo, que é executar o agente, tá? É muito simples, tá, pessoal, fazer isso. Então, depois que a gente cria tudo isso aqui, a gente vai, né, vou criar aqui uma pergunta para ele, pergunta, né, que é a pergunta do vídeo, né, que é o que a pessoa, né, quem tem a maioridade e onde ela mora, tá? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai, já vou explorar isso com vocês, mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu agente de IA que eu acabei de criar, vou dar um invoke nele, tá? E eu vou passar um dicionário, e que dentro desse dicionário a gente tem a key message, e aí eu preciso passar uma lista de mensagens, tá? Então, é, basicamente eu falo que essa lista de mensagem ela vai começar sempre vazia, né? Então, vazia não, né? Ela vai sempre começar aqui com a pergunta do usuário, tá? Então, nesse caso, ela só vai receber aqui a pergunta que a gente acabou de criar ali em cima, que é feita para o usuário. Tá? Eu poderia passar mais contexto aqui para o modelo, para o nosso agente já começar com mais respostas, tá? Com mais contexto ali no caso, tá? Executando aqui, pessoal, ele vai executar o fluxo agêntico, e aí a gente vai imprimir a última interação desse fluxo agêntico, né? Que é o processo agêntico message, a última mensagem, né? O menos um, ponto content. Vou dar um executar. E aí, essa daqui, pessoal, é a própria resposta do agente TA, tá? Então ele fala que é o Glauber e mora em Guarulhos, né? Foi uma resposta bem seca ali, né? Mas está correto. Vamos perguntar para ele quem tem a menor idade e onde ele mora, né? Então, vamos executar de novo. E a pessoa com menor idade é Alice, com 7 anos, ela mora em Extremo. Já foi uma resposta ok aqui, né? Também está correta, mas já foi uma resposta menos seca, entre aspas, tá? Isso aqui a gente poderia melhorar com o próprio prompt ali que a gente está passando para o agente de IA, tá? Outro ponto que a gente pode fazer, pessoal, é acessar todo o passo a passo que o agente de IA fez aqui para responder essa pergunta, tá? A gente vai fazer isso fazendo um looping dentro desse processo agêntico aqui que a gente criou e dando um print nele, tá? Que é a partir desse script aqui. Então, para cada evento dentro desse processo agêntico, né, das interações do processo agêntico, eu imprimo ele de uma forma bonitinha aqui, que é o pretty print, tá? Então, eu vou até dar um scrollable message aqui. Esse aqui é o passo a passo do nosso agente, que o nosso agente já percorreu até chegar na resposta do usuário. Então, primeira interação foi a mensagem do usuário, né? Quem tem a menor idade e onde ele mora, tá? O que o agente fez, né? A primeira coisa que ele fez, pessoal, foi chamar né, ele fez aqui uma do call, ou seja, uma chamada de função, uma chamada de API, tá? E ele executou a tool, né, a ferramenta SQL DB List Tables, né? Ou seja, a primeira coisa que ele fez foi listar todas as tabelas que ele tem à disposição. Então ele chamou essa tool, essa chamada da função foi feita na verdade pelo LangGraph, né, LangChain LangGraph, e aí o retorno disso foi dados. Por quê, pessoal? Porque aqui a gente só tem uma única tabela, que é a tabela dados. Depois ele chamou a ferramenta SQL DB Schema e ele passou para essa tool como argumento que ele quer consultar o esquema da tabela dados. E ele retorna para a gente aqui, né, o esquema, aqui as 3 primeiras linhas dessa tabela, tá? Por fim, pessoal, ele chamou a função SQL-DB Query, ou seja, para consultar realizar uma consulta SQL nesse banco de dados, nessa tabela dados. E aí, olha só a consulta que ele executou, tá? Ele executou um select, nome, idade, cidade, from dados, fez um order by idade de forma ascendente, ou seja, aqui ele ordenou do menor para o maior e retornou apenas o limite 1 aqui, a primeira linha, tá? É uma query que funciona, tá? Vocês poderiam fazer, por exemplo, um where, usar um filtro aqui, mas é uma query que, para esse caso de uso, que é bem simples, funciona. E aí a ferramenta retornou aqui para ele corretamente, Alice, 7 anos, extremo, tá? Então, com base nesse contexto final aqui, ele responde que a pessoa de menor idade é Alice, com 7 anos, e ela mora em extrema, tá? Então, ele respondeu corretamente. Aqui, pessoal, o nosso objetivo foi explorar com vocês o que é um agente de IA, como que ele funciona, e a gente criar um agente que a gente chama de Text to SQL, ou seja, texto para SQL, tá? É um agente que, em termos de mercado, tem uma adoção bem grande, né, pela minha experiência aqui, tá? Porém, né, eu quero frisar que isso aqui é uma versão bem preliminar, né, uma versão que a gente construiu em 30 minutos aqui de vídeo, tá? Então, recomendo muito, vou disponibilizar esse código para vocês, mas recomendo muito que vocês revejam o vídeo, façam adaptações aí para o caso de uso de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui um comentário que eu vou tentar te ajudar.
E se você quer mais vídeos como esse aqui no canal, deixa também seu comentário, apoia aqui o canal se inscrevendo se você não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço.